Ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Amém. O Senhor, com graça, fale ao nosso coração pela sua palavra em nome de Jesus. Amém. Como já mencionado no início, antes da leitura, não poderia fugir a este tema. Aliás, devo ainda trazer algumas mensagens a respeito deste tema sobre o ser igreja, corpo de Cristo, para nos despertar e nos encorajar a este movimento tão importante que é ser igreja do Senhor. Uma vida para a glória de Deus, uma vida coletiva, uma vida comunitária, uma vida de serviço, uma vida de comunhão com o Senhor e com a sua igreja. O apóstolo Paulo vai tratar nesta carta, talvez você saiba, um dos seus grandes motivos é a alegria. E esta carta é chamada por muitos de a carta da alegria. Porque, embora o apóstolo Paulo estivesse preso em Roma, ele olhava para a vida desta igreja e via virtudes, atitudes. Existia neles motivos pelos quais Paulo podia alegrar-se. E também havia, a despeito da circunstância, motivos para que Paulo mesmo se alegrasse, bem como aqueles irmãos ali. E quando nós olhamos a palavra de Deus, tem uma expressão, no nosso português está quanto ao mais. No original é a ideia de finalmente. Finalmente, irmãos, alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo está falando esta expressão e há uma conversa de um pai com um filho. E o filho então pergunta ao pai, horário de refeições: papai, o que o pregador quis dizer com finalmente? Ao que o pai respondeu: absolutamente nada, filho. Infelizmente ele não entendia a palavra. Mas, se você olhar a expressão quanto ao mais ou finalmente, parece que traz-nos poucas ideias a respeito do que ela de fato quer dizer. Então, vou terminar aqui, finalmente. Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma pausa, e esta expressão de Paulo, ela está enfatizando aquilo que ele vai começar a dizer a partir de então. Vejam, neste momento do meu argumento, eu quero que vocês estejam muito atentos. É como se, de tudo que eu já disse até agora, vocês já aprenderam e já desfrutaram de várias lições, mas agora parem um instante e reavaliem uma coisa que eu quero que vocês percebam. Isso é algo que eu quero que você preste atenção cuidadosamente. Este é o ponto de parada e um reinício para as suas instruções posteriores. E quanto ao mais, ou finalmente, meu para com vocês, eu quero falar aqui a respeito da necessidade de nos alegrarmos como igreja. A alegria é um dos principais temas desta carta. Cerca de 14 vezes o apóstolo Paulo usa esta expressão alegria ou alegrai-vos. E isto não pode ser tratado como uma coisa pequena, como algo incidental, como se estivesse a parte da preocupação de Paulo quanto aos crentes de Filipos e de Deus para conosco. O
apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos tivessem alegria no coração, e bem como este é também nosso objetivo. A alegria deve identificar-nos. A alegria deve caracterizar a nossa vida. A alegria deve marcar a nossa vida como povo de Deus. Alegria, regozijo, prazer em Deus. O apóstolo Paulo diz então que era seguro para eles que ele falasse as mesmas coisas. Alegrai-vos do Senhor. O apóstolo Paulo estava preocupado com aqueles irmãos e ele estava desejando que houvesse de fato alegria na vida de cada um daqueles irmãos. Os versículos 2 e 3 vão trazer o entendimento a respeito da preocupação de Paulo e a sua inserção de ensino, para que eles pudessem então, assegurados do ensino que ele quer reforçar, ter o coração bem alegre, bem jubiloso do Senhor, por pertencerem ao Senhor Jesus. Paulo estava preocupado então, e ele quer resolver um problema que estava acontecendo naquele momento. Houve, se vocês olharem aí, para esses 2 versículos, houve uma espécie de debate acirrado ali dentro daquela congregação filipense. Havia alguns que afirmavam que o verdadeiro povo de Deus havia de conter em suas próprias vidas os primeiros elementos do versículo 2. E depois o apóstolo Paulo então vai frisar no versículo 3 sobre a verdadeira identidade dos servos de Deus, do povo de Deus. Há alguns que afirmam ser o verdadeiro povo de Deus, diziam eles, e excluíam outros que não correspondiam aos seus pressupostos. Essa era a discussão. Havia uma luta entre a verdadeira natureza e a identidade de quem era o verdadeiro povo de Deus, quem de fato pertencia ao Senhor, o que caracterizava esse povo, como ele poderia ser identificado. E estava sendo travada ali, naquele momento, uma luta pelo coração da igreja. De um lado, os judaizantes enfatizando questões legais, questões cerimoniais, questões de genealogia, lutando com esses elementos pelo coração da igreja. Do outro lado encontrava-se Paulo e os demais irmãos, especialmente Paulo escrevendo aqui, lutando para que o evangelho genuíno fosse estabelecido naquela igreja e o coração deles então fossem de fato capturados ao evangelho e pudessem ter os motivos reais para se alegrar. Havia essa luta, uma divisão, um conflito sobre quem estava dentro ou não da igreja. Para Paulo, a verdadeira marca, a verdadeira comunidade da aliança, o povo de Deus, a igreja de Cristo, esta marca tem a ver com a adoração, com o regozijo no Senhor, e não com colocar a confiança na carne. Então, para Paulo, a alegria não é uma graça incidental. A alegria é uma marca distintiva de autenticidade espiritual. A alegria do cristão é uma das maneiras de saber se alguém de fato é realmente filho de Deus. A alegria em produzir os frutos do Espírito, a alegria na comunhão com os santos, a alegria na comunhão com Deus, a alegria na comunhão com a sua palavra. Isto então são os frutos que vão mostrar que de fato alguém pertence ao Senhor. Olhe novamente para esses versículos e observe que Paulo faz então as distinções nítidas entre aqueles que não pertencem ao Senhor e aqueles que pertencem ao Senhor. O primeiro grupo, ele o identifica como os falsos mestres. Eles estavam infectando a igreja e o povo de Deus estava passando por momentos difíceis, porque alguns estavam dando ouvidos à voz dos falsos mestres.
Então, versos 2 e 3, Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Duas grandes lições, elas se dividem, eu vou então mencioná-las para vocês. A primeira delas é aqui existem 3 características dos falsos mestres, que você pode entender como falso povo de Deus. E há também as características do verdadeiro povo de Deus. São as 2 grandes lições e a gente vai estudar aí a partir de... Então, a primeira, 3 características dos falsos mestres ou do falso povo de Deus. Nós vamos nos deter um pouco aqui e você observará. A primeira característica é a que os falsos mestres ou os falsos povos de Deus ou o falso povo de Deus, ele é marcado pela confiança em sua própria linhagem. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui de forma clara, a primeira expressão, ele diz: acautelai-vos dos cães. Você pode observar isso, cuidado com os cães. Ele não está sendo de forma insultuosa, ele não está sendo alguém que está querendo trazer um outro problema para aquele momento, mas ele está levantando uma questão de natureza muito profunda. E eu vou mostrar isso a vocês, porque o apóstolo Paulo, ao dizer cuidado com os cães, ele provoca uma situação de dúvida. Não era incomum aos judeus descreverem aquelas pessoas que não faziam parte do povo de Deus como cães. Vejam, então ele não está levantando uma questão aqui sendo um grosseirão e dizendo, olha e tal, eles são... Não, ele está dizendo, será que são verdadeiros servos de Deus? Quando ele usa cuidado com os cães. Os judeus, eles costumavam chamar os gentios, os forasteiros, de cães. Esse era o nome que lhes era dado. Aí em Mateus 15, no versículo 24, há uma conversa entre Jesus e uma mulher cananeia, e há uma discussão. Ela precisa de um favor de Cristo, de uma bênção para sua filha, mas o Senhor Jesus, antes de instigá-la à fé, o Senhor Jesus disse, não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cães ou aos cachorrinhos. Ou seja, havia uma ideia de que quem não pertencesse ao povo de Deus, ele recebia esta designação por parte dos judeus. E o que Paulo está fazendo, está dizendo que os falsos mestres e aqueles que não pertencem a Deus, eles podem ser considerados como esta figura, tá, irmãos? Com essa figura de alguém que não pertence ao Senhor. Por isso Paulo os classifica de cães. Não era uma linguagem complicada para um judeu. E na conversa de Cristo, voltando um pouquinho aí com aquela mulher, Cristo estava provocando uma fé real, e ela, muito bem, orientada pelo Espírito de Deus, responde. Além de saber que não era lícito que o pão fosse jogado aos cães ou aos cachorrinhos, ela diz, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do Senhor, do seu Senhor. Então, ela entendeu a graça de Deus, acolheu a fé no seu coração, e Cristo então abençoou a sua vida. E você já percebeu aí, Paulo quer apontar para aquelas pessoas que estavam dentro da igreja, os irmãos em Filipos, cuidado com aqueles que não pertencem ao povo de Deus, e eles querem ensiná-los, eles querem
corrigi-los, eles querem educá-los, mas eles não pertencem ao Senhor. Por essa expressão a gente já fica entendendo então. Bom? O que é impressionante sobre o uso dessa linguagem por Paulo é que ele não está falando sobre gentios, ele está falando sobre o povo judeu, pessoas que gostavam de se gabar ou de se vangloriar de sua linhagem, de sua, uma expressão talvez neologismo, judaidade, como uma das marcas da identificação de que eles eram verdadeiramente povo de Deus, de que eles pertenciam a esta comunidade da aliança. Eles diziam então, não basta apenas crer em Jesus, você precisa ter a origem certa, precisa pertencer à etnia certa, você precisa ser judeu para estar dentro da igreja. Aí Paulo diz, cuidado com os cães. Mas a segunda questão, que aponta para a marca de um falso povo de Deus, é que os falsos mestres são marcados pela confiança em sua própria pureza. Primeiro, a linhagem. Nós somos judeus. Lembram da conversa de Jesus também? Lá em João, no capítulo 8. Eles estavam muito felizes porque eram descendentes de Abraão. E Jesus vai dizer, conheçam a verdade, e a verdade vos libertará. Aí agora você tem outro elemento, cuidado com os cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Aqui tem uma ideia de pureza e impureza. Então, a marca de um falso crente, de um falso povo de Deus, é a confiança em sua própria pureza. O apóstolo Paulo está desafiando aquelas pessoas que confiavam em sua própria santidade. Eles se consideravam notáveis, porque, afinal, observavam minuciosa e rigorosamente todos os mandamentos da lei. Eles eram ritualmente corretos, cerimonialmente puros e limpos. Não fazemos isso, não tocamos aquilo, não comemos aquilo. E ficavam então, este é um dos elementos lá de Colossenses também, né? Quando havia o grupo judaizante dizendo, olha, você não coma isso, não toque aquilo. Paulo vai corrigir também lá o que Jesus já havia dito, o que entra não contamina, mas é o que sai, o que está dentro no coração. Eles então achavam que eram intocáveis nos seus próprios conceitos de pureza e santidade. Mas Paulo quer dizer assim, se você confia no seu próprio desempenho, na sua própria pureza, ou em quão bom você é, na verdade você ainda não entendeu. Você está em rebelião contra o Senhor, em desobediência e maldade. Porque a única maneira de entrar no povo de Deus é pela fé em Jesus. Cuidado com os maus obreiros. Essa ideia, repito, tem a ver com homens impuros que estavam querendo coordenar a vida da igreja e dizer, nós somos bons, nós podemos, nós já estamos salvos por nossa própria forma litúrgica ou cerimonialista. Se você confia na sua própria pureza e bondade, você simplesmente está expondo a realidade de que a sua bondade é uma vergonha. O que são a nossa justiça? O quê? Trapo de imundícia. É uma mentira quando nós dizemos que somos puros a ponto de obtermos o nosso perdão por nossa própria causa. Se dissermos que não temos pecado, o que nós somos? Mentirosos. E a verdade não está em nós. Eles estavam confiando nesta própria ideia de pureza e santidade. Mas o terceiro item para o qual quero que vocês olhem aqui, nesta caracterização do falso povo de Deus, tem a ver com a circuncisão. O terceiro elemento aqui era que os falsos mestres, eles são marcados pela confiança em seu próprio desempenho. Essa parte da circuncisão aí. Não apenas na linhagem,
não apenas numa suposta pureza, mas também no seu desempenho. Eles estavam se gabando da sua circuncisão. Ou seja, nós é quem temos os ritos certos. Os emblemas e todos os simbolismos estão inseridos dentro da religião que nós possuímos. Então, nós estamos desempenhando bem o nosso papel. Mas se você, de fato, pertencer ao povo de Deus, você precisa passar, não pelos rituais certos, mas pela cruz. Eles achavam que era necessário impor sobre as pessoas os ritos, as festas, as luas, a cerimônia correta, e então terem o desempenho correto, tal qual você pode se lembrar do jovem rico na conversa de Jesus. O jovem rico, na sua visão, ele tinha um desempenho correto, ele estava dentro de um grupo de pessoas que havia sido marcado pelo rito da circuncisão. Este menino aprendeu a crescer ali dentro da ideia religiosa, ele desenvolveu os mandamentos e o sabia desde a sua infância. Mas o seu coração não pertencia ao Senhor. Não pertencia a Deus. Então, Paulo vai dizer que a circuncisão deles nada mais era do que uma mutilação. A palavra aqui da falsa circuncisão dá a ideia de mutilação. E a mutilação, ela impedia qualquer pessoa de se aproximar para a adoração. Especialmente os sacerdotes, se fosse da família sacerdotal, já seria separado. E Paulo então quer dizer, na verdade, vocês estão mutilados. Ou seja, se o coração não está circuncidado, apenas a carne circuncidada, apenas marcas físicas e não a marca espiritual, vocês estão impedidos de adorarem ao Senhor. Vejam, a ideia aqui, ela lança luz ao que Paulo quer dizer, porque eles estão confiados de que estão prontos, estão perfeitos. Não, na verdade, vocês estão como que alguém mutilado, alguém que perdeu um olho, uma perna, um pé, um dedo, impedidos de se apresentarem para sacrificar o Senhor. Essas são as características dos falsos mestres, do falso povo de Deus. Mas agora, vamos olhar as outras características para que nós possamos então fazer uma comparação do que Paulo quer dizer e as aplicações finais ao texto. Então, as três características, eles eram, na verdade, não povo, né? Acautelai-vos dos cães. Eles eram impuros, acautelai-vos dos maus obreiros. E eles eram mutilados, impedidos de adorarem ao Senhor. E eles diziam, nós somos os tais. Mas aí Paulo então faz uma contraproposta e diz assim, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aí então essa contraproposta do Evangelho. Nós não confiamos em nós mesmos. E as três características que eu quero mencionar aqui a vocês, começam então a partir de agora. A primeira delas é, o verdadeiro povo de Deus é marcado pela adoração oferecida a Deus Pai. Isto significa que, antes de tudo, o povo de Deus será sempre identificado como adorador do Pai, como aquele que oferece a Deus o Pai. Tem algumas versões que trazem ideias diferentes, mas assim elas dizem, adoramos a Deus no Espírito. Outras, adoramos pelo Espírito de Deus. E adoramos a Deus Pai com a ajuda do Espírito Santo. A primeira característica, então, é a de que o povo de Deus não pode adorar a não ser
que seja ao Pai e que haja de fato esta intervenção do Espírito. Nós vamos trabalhar isto também. A teologia da adoração de Paulo é que Deus Pai tem um lugar principal. O objetivo central da nossa reunião aqui é o Pai. O objetivo central da adoração é o Pai. O objetivo central para o que nós devemos evangelizar e fazer missões é para que o Pai seja glorificado. É para que a glória de Deus encha a terra, como as águas cobrem o mar. Este é o objetivo. E por isso nós podemos nos alegrar, porque o Pai sempre será glorificado. O Pai é o objetivo central da nossa adoração e do nosso louvor. O apóstolo Paulo também coloca esta ideia, lá em Efésios capítulo 2, verso 18. Por meio dele, Cristo, todos temos acesso em um Espírito ao Pai. Vejam a Trindade trabalhando aqui nesta questão da adoração, e a figura principal da adoração sempre será o Pai, ok? Nós temos uma adoração cristocêntrica, mas nessa adoração o Espírito trabalha, nos leva pelo Filho, e o Filho conduz essa glória ao Pai. Tá bom? O padrão então comum da adoração verdadeira, sempre declarado nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento, ele é dirigido ao Pai. Mas o povo de Deus, o povo judeu, melhor dizendo, eles tinham receio de se dirigirem a Deus como Pai. Por isso Paulo está corrigindo. Eles falavam a Ele como Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E, de fato, Ele é todas essas coisas, maravilhosamente. Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar, Pai. Paulo quer evocar essa ideia. Nós estamos diante do Pai, o verdadeiro povo de Deus, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos ao Pai no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O Senhor soberano e todo-poderoso é para todos os que confiam em Cristo o Pai que está nos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele é o Pai. E quando nós nos achegamos a Ele, nós estamos nos achegando ao trono da glória do Pai, a quem o Espírito nos leva a clamar, Abba, Pai. E a W. Pink certa vez disse a respeito de alguns crentes que ele encontrou na sua vida. Ele diz assim: em suas orações públicas, especialmente, sempre falavam sobre Deus, o Senhor soberano, alto e exaltado, majestoso e resplendente em sua glória, mas nunca se aproximavam de Deus como crianças que se aproximam ultimamente do Pai. Reverentes, mas frios. Reverentes, mas sem alegria. Entendem? Nós estamos chegando diante do Pai para adorar, para conversar com Ele, para falar sobre as nossas razões, os nossos temores, as questões do nosso dia a dia, os nossos planos. É o Pai. Você provavelmente se surpreenderia se você, como pai, chegasse em casa e o seu filho sempre fugisse de você, ao invés de vir com alegria abraçá-lo e te dar um beijo e dizer: ei pai, tudo bem? Alguma coisa está errada. Então quero lembrar você, nós estamos diante do Pai, por meio de Cristo. Todo aquele que creu em Cristo, Deus deu o poder de serem feitos seus filhos. Os verdadeiros servos de Deus, a verdadeira igreja, o verdadeiro povo de Deus, se aproximam para adorar ao Pai. O que isso quer dizer a respeito de mim e de vocês? O que isso diz sobre nós como cristãos?
se lutamos para permanecer na presença do Abba Pai. Estamos lutando, a gente não consegue ficar na presença dele, como aquele filho que sempre corre com medo. O que isso diz sobre nós, se somos lentos em irmos a ele com alegria em nossos corações e derramarmos nossa preocupação diante dele como Pai? Se somos impacientes com a adoração, se fugimos das reuniões de oração, o que isso diz sobre a qualidade e a condição do nosso relacionamento com o Abba Pai, se nós não queremos gastar tempo com ele? Será que não diz que algo pode estar errado comigo ou com você? Paulo diz que o povo de Deus são filhos de Deus e eles se relacionam. Nós somos da circuncisão, nós que adoramos o Pai. Em segundo, o verdadeiro povo de Deus é marcado pela adoração fortalecida pelo Espírito. O texto está trazendo as próprias lições para nós aqui, como sempre faz, mas algumas lições às vezes são mais difíceis da gente retirar, né? Nós que adoramos a Deus no Espírito, é Deus, o Espírito Santo, que nos conecta ao Pai, que nos une a Jesus e aplica Cristo em nós. Por meio do Espírito é que nós então somos conduzidos a crermos no Senhor Jesus, e é o próprio Espírito que, como Paulo fala em Romanos 8, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Tratando de ocasiões em que Paulo diz ali que não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito, ele intercede por nós. Não é a mesma figura do intercessor Cristo, como aquele mediador de redenção, mas naquele caso é aquele que vai fazer com que o Pai receba as nossas orações. É como que o Espírito estivesse decodificando as nossas falas, os nossos lamentos, os nossos choros, ou aquelas expressões que a gente faz, as professoras de português aí, né? Por onomatopeias, quando nós só exprimimos ou expressamos alguns sons. A centopeia, não, onomatopeia. A onomatopeia é quando você só faz quando você não sabe nem o que dizer. É o Espírito que intercede por nós. Nós é que somos o povo de Deus. Nós é que somos aqueles nos quais o Espírito age para que a adoração seja rendida somente ao Pai. É o Espírito então que nos leva livremente ao Pai, ajudados por Ele, na sua misericordiosa graça e bondade, nós somos capacitados e fortalecidos para uma vida de santidade, de temor e tremor e de adoração reverente. Ele está trabalhando em nós, ministrando em nossos corações pela sua palavra. O que faz a adoração do Novo Testamento viver é a presença de Deus, o Espírito Santo. E então há algumas implicações aqui. Você ora para que o Espírito Santo trabalhe em seu coração pela palavra de Deus? Você ora para que o Espírito Santo trabalhe em você pela palavra de Deus? Você ora para que o Espírito de Deus trabalhe em seu coração neste dia, quando a comunhão no dia do Senhor acontece e você então tem alegria ou tem tristeza em comparecer ao culto? Você ora para que a realidade encontre Deus? O que precisamos mais do que tudo neste dia é que o povo de Deus comece a se achegar ao trono do céu com as suas orações, implorando que Deus derrame do seu Espírito, não como no Pentecostes, é uma vez só, não acontece de novo, mas
em um mover, em um novo poder sobre nós, pelos meios de graça que Ele mesmo nos concedeu, e derrama um verdadeiro avivamento no nosso coração. Você ora assim? Pelo Espírito e no Espírito? E em terceiro lugar, o verdadeiro povo de Deus é marcado pela adoração de e por meio de Cristo Jesus, ok? A Trindade então trabalhando para que a adoração seja direcionada a Deus, um Deus subsistindo em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É mistério, a nossa mente nunca vai entender de fato, porque Deus não quis revelar os detalhes disso, mas é um só Deus que subsiste em três pessoas, que deve ser adorado como o único Deus vivo e verdadeiro. Nós não adoramos três deuses, adoramos um Deus só. Ele subsiste em três pessoas, quero ser claro nisso: Pai, Filho e o Espírito Santo. Neste momento, o apóstolo Paulo aponta para o verdadeiro povo é aquele que se gloria em Cristo Jesus e não confia na carne. Não confiamos em nada. Não ousamos confiar na mais doce estrutura. Não confiamos em quaisquer coisas que possam estar adjacentes à nossa vida, mas nós confiamos plena e unicamente no nome de Jesus. E por causa deste nome é que nós somos capazes de ir a Deus. É por causa de Cristo, como lá em Atos 4 havia a grande pergunta, porque os apóstolos fizeram a cura daquele homem à porta do templo Formosa, né? Em nome de quem vocês fizeram isso? Atos 4:12. Pedro vai dizer: não há nenhum outro nome, foi no nome de Jesus, e não há nenhum outro nome. Nós adoramos a Cristo e por meio dele, de certo modo, a adoração sempre envolve a Trindade. Mas há as funções e os passos que a gente consegue separar para a gente poder ensinar, né? Somos capazes de ir a Deus por meio de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele é Abba Pai para o verdadeiro povo de Deus. O seu Espírito habita no coração do verdadeiro povo de Deus. Por causa de Jesus, porque ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Por causa da sua cruz, ele derrubou a parede, a inimizade que havia entre judeus e gentios, e de ambos fez um. É um povo só, que adora a Deus por meio de Cristo, que adora a Cristo, como Paulo fala em Romanos 8, de 11 em diante ali, 11 de 23, desculpem, em diante, porque por meio dele, para ele, são todas as coisas. Cristo é o Senhor. Nós podemos adorar por causa da cruz, por causa da obediência, por causa do seu sangue. Lá em Hebreus 10, 19 a 22 está escrito: portanto, irmãos, tendo plena confiança para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Aproximemo-nos por causa de Cristo. Ele é o Senhor. Temos confiança para ir ao trono da graça do Pai. Não é a nossa linhagem, a nossa estrutura religiosa ou quaisquer elementos que nos tornam aptos a nos aproximarmos do trono do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, sim, mas que é também o nosso Pai. É o sangue de Jesus. Muito me fez alegre quando nós cantamos: teu sangue, tua cruz, é o sangue de Jesus, é o sangue de Cristo. Eu quero concluir aqui a minha fala a vocês,
o apóstolo Paulo disse: quanto ao mais, ou finalmente, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Você sabe que a Lívia e o Lucas têm um livre acesso a mim como pai. Vocês sabem disso. Mas se um de vocês precisar falar comigo, nós vamos ter que combinar um dia bom para você, um dia bom para mim. Não é isso? Você faz isso com seu filho também e com as outras pessoas. Eu quero dizer que por meio de Jesus, o Pai sempre está atento aos filhos. Nós não precisamos marcar horário para falar com Deus, para nos aproximarmos dele, para chorarmos ou para sorrirmos, para desfrutarmos da sua presença e experimentarmos grandes momentos de alegria e entusiasmo espiritual. O Pai sempre tem os seus ouvidos atentos ao seu povo. E o povo, os filhos, sabem que o Pai sempre tem ouvidos abertos. Nós devemos saber que o Pai sempre nos acolherá, sempre que nós quisermos ou precisarmos. Quiser no sentido do dia a dia, está tudo bem, vou falar com Deus, vou cantar, vou orar, vou me alegrar no Senhor. Não, está tudo mal. Pode ir num dia ou no outro, numa circunstância ou na outra. Você sempre encontrará os ouvidos do Pai abertos. É bom para fazer cortes. Você e eu temos os ouvidos do Pai abertos, atentos, porque o Filho unigênito de Deus sangrou por nós para nos fazer seus filhos, seu povo, verdadeiro povo de Deus, verdadeira igreja. Não pode haver algo além de alegria em nossos corações com as maravilhas e a glória do Evangelho? Será que podem haver outras coisas? Como você usa o privilégio de adoração comprado pelo sangue de Cristo? Jesus morreu para lhe dar acesso a Deus, para você vir a Ele como Pai, para dar a você e a mim o seu Espírito, para que Ele habite em nós para sempre. Então, como você adora? Os verdadeiros servos de Deus adoram ao Pai no Espírito e gloriam-se em Cristo e não confiam na carne. Curva os seus olhos, curva a sua fronte, feche os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração.